Ninguém cuidou do milionário doente, só a pobre empregada. O testamento chocou todos. O envelope pardo deslizou da mesa e caiu no chão da sala luxuosa, quebrando um silêncio que já durava meses. Dentro daquela casa imponente, em um dos bairros mais valorizados de São Paulo, ninguém da família estava presente. Nenhum amigo antigo. Nenhum aliado de negócios. Apenas uma empregada simples permanecia ali, firme, cuidando de um milionário debilitado que parecia ter sido esquecido por todos justamente quando mais precisava. Enquanto a cidade seguia seu ritmo acelerado do lado de fora, aquela casa guardava uma história que poucos conheciam e que estava prestes a vir à tona. Uma história de abandono silencioso, de orgulho ferido e de escolhas feitas quando a vida começa a cobrar respostas. O que parecia apenas mais um caso de riqueza e solidão escondia decisões capazes de chocar qualquer um que acreditasse que dinheiro garante lealdade. Antes de continuar, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história como essa. Ao longo de um ano marcado por consultas médicas, noites longas e reflexões profundas, esse milionário começaria a enxergar com clareza quem realmente estava ao seu lado. Cada gesto simples, cada copo de água oferecido, cada conversa no fim da tarde revelava verdades que nunca apareceram nos contratos nem nas contas bancárias. E, sem perceber, uma presença discreta passava a ocupar um espaço que ninguém mais quis assumir. O que estava escrito naquele testamento não surgiu do nada. Foi construído dia após dia, em meio a silêncios, memórias e pequenas atitudes que mudaram destinos. E quando finalmente veio à tona, nada mais seria como antes. Essa é uma história sobre cuidado, gratidão e sobre o preço real do abandono, em um Brasil que muitos reconhecem, mas poucos enxergam dessa forma. A casa de Augusto Valença, localizada em uma das ruas mais silenciosas do Jardim Europa, em São Paulo, sempre foi sinônimo de respeito e distância. Não era uma mansão escandalosa, mas cada detalhe revelava anos de trabalho incansável, decisões difíceis e uma vida inteira dedicada aos negócios. Naquela manhã nublada, porém, o luxo parecia apenas um cenário vazio, incapaz de aquecer o ambiente frio que dominava o interior da residência. O relógio antigo na parede marcava pouco depois das 8 horas quando Augusto, sentado em sua poltrona de couro próxima à janela, levou a mão ao peito e respirou fundo. O corpo já não acompanhava o ritmo da mente. A respiração era curta, os movimentos lentos, e a sensação de cansaço surgia mesmo sem esforço. O jardim à frente, antes impecável, mostrava sinais claros de abandono. Folhas secas acumulavam-se no caminho de pedra, e algumas flores murchavam sem os cuidados de outros tempos. Da cozinha vinha o cheiro de café recém-passado, forte e familiar. Quem se movia pela casa com passos atentos era Rosa, a empregada que trabalhava ali havia anos. Mulher simples, vinda do interior de Minas Gerais, carregava no olhar uma mistura de respeito e preocupação. Desde que a saúde de Augusto começara a exigir mais atenção, ela se tornará a única presença constante naquele lugar grande demais para uma só pessoa. Rosa entrou na sala com cuidado, colocou a xícara sobre a mesa lateral e ajeitou a manta nos ombros dele, percebendo o leve tremor que ele tentava esconder. Augusto não reclamou, mas também não agradeceu. O orgulho sempre foi um traço marcante de sua personalidade. Ele não gostava de demonstrar fragilidade, muito menos de depender de alguém. Durante toda a vida, acreditou que controle era sinônimo de segurança. Enquanto observava o movimento lento das árvores do lado de fora, pensamentos insistentes surgiam. As visitas da família haviam se tornado raras. Os filhos, sempre ocupados, apareciam apenas em datas específicas ou ligavam rapidamente, com vozes apressadas e conversas superficiais. Antigos amigos haviam desaparecido junto com as festas e os eventos sociais. O silêncio da casa parecia ecoar a ausência de todos que um dia se beneficiaram de sua presença. Rosa permanecia próxima, organizando discretamente alguns papéis sobre a mesa. Eram exames, receitas, documentos que Augusto fingia não ver. Ele desviava o olhar sempre que podia, como se encarar aquela realidade fosse admitir algo que não estava pronto para aceitar. Ainda assim, sentia uma estranha segurança ao saber que ela estava ali. Mesmo sem palavras, aquela presença constante começava a quebrar barreiras que ele levou décadas para construir. A rotina dos últimos meses havia se transformado completamente. Consultas médicas, horários rígidos para alimentação, remédios espalhados pela casa. Tudo isso contrastava com a liberdade absoluta que sempre marcou sua vida. Para Augusto,
cada limitação parecia um lembrete doloroso de que nem tudo podia ser comprado ou controlado. Rosa observava cada detalhe, percebendo quando ele se cansava demais ou quando o olhar ficava perdido por tempo excessivo. Ela não fazia perguntas desnecessárias. Aprenderá que o silêncio, muitas vezes, era a melhor forma de cuidado. Entre um café e outro, lembrava-se de conselhos antigos da mãe, que sempre dizia que respeito aos mais velhos era uma forma de honrar a própria história. Ao longo daquela manhã, a casa permaneceu envolta em um clima denso, quase palpável. O som distante dos carros na rua, o canto isolado de um pássaro no jardim e o tic-tac constante do relógio preenchiam o espaço. Augusto fechou os olhos por alguns segundos, sentindo uma mistura de exaustão e reflexão. Pela primeira vez, começava a perceber que talvez tivesse construído muito, mas vivido pouco. E ali, naquela sala silenciosa, sem discursos nem promessas, algo começava a mudar. Ainda era cedo para compreender o impacto disso, mas a presença de Rosa, simples e constante, já desenhava um novo caminho dentro de uma vida marcada por conquistas solitárias. Os dias seguintes passaram a ter um ritmo diferente dentro da casa de Augusto Valença. Não era algo que pudesse ser explicado com facilidade, mas havia uma mudança perceptível no ar, como se o tempo ali dentro tivesse desacelerado. As manhãs começavam sempre do mesmo jeito, com o som distante da cidade acordando e o cheiro de café espalhando-se pelos corredores largos, antes silenciosos demais. Augusto acordava cedo, mesmo sem necessidade. O hábito antigo de levantar antes de todos nunca o abandonara. Sentava-se na cama por alguns minutos, respirando com cuidado, esperando o corpo responder. Em alguns dias, a força vinha. Em outros, a fraqueza insistia em lembrá-lo de que aquela fase exigia mais paciência do que ele estava acostumado a ter. O espelho do quarto mostrava um homem diferente daquele que costumava encarar sem hesitar. Os olhos continuavam atentos, mas havia neles um cansaço profundo, misturado a reflexões que nunca tiveram espaço em sua vida corrida. Rosa já estava na casa quando ele surgia no corredor. Ela mantinha a rotina organizada com precisão, abrindo janelas, regando as plantas que ainda resistiam no jardim e separando os medicamentos nos horários corretos. Tudo era feito com discrição, sem cobranças ou comentários excessivos. Augusto observava em silêncio, fingindo indiferença, mas aos poucos passou a notar detalhes que antes lhe escapavam, como o cuidado ao dobrar um pano ou o tempo exato de preparar o café do jeito que ele gostava. As ligações da família continuavam escassas. Quando o telefone tocava, quase sempre era algum representante de banco, um advogado ou alguém do passado profissional. As vozes soavam educadas, mas distantes, interessadas apenas no que Augusto ainda representava como influência e patrimônio. Ao desligar, ele sentia um peso estranho no peito, uma sensação incômoda de que sua presença física já não era necessária para quase ninguém. Rosa percebia essas mudanças de humor. Em certos dias, ele falava mais do que o habitual, comentava notícias do jornal, criticava decisões políticas ou lembrava episódios antigos do início da carreira. Em outros, permanecia calado por horas, olhando para o jardim como se buscasse respostas nas árvores. Ela escutava quando ele falava, respeitava quando ele se calava. Aquela convivência silenciosa criava um tipo de confiança que não dependia de promessas. A casa também começava a refletir esse novo momento. Alguns cômodos antes fechados passaram a ser usados novamente. A sala de jantar, que raramente recebia alguém, voltou a ter refeições completas, mesmo que apenas 2 lugares fossem ocupados. O som da televisão antiga na cozinha trazia programas matinais, músicas conhecidas e vozes que lembravam tempos mais simples. Augusto, mesmo sem admitir, passou a ficar mais tempo por ali, atraído por aquela normalidade que nunca fez parte de sua rotina. Entre uma consulta médica e outra, surgiam documentos espalhados pela escrivaninha do escritório. Papéis antigos, contratos, anotações pessoais. Augusto passava horas revisando tudo, como se tentasse organizar não apenas os bens, mas a própria história. Em alguns momentos, parava, fechava os olhos e respirava fundo, sentindo o peso das escolhas que fizera ao longo da vida. O sucesso havia sido real, mas o custo agora se mostrava alto demais. Rosa entrava no escritório apenas quando necessário, levando água, um lanche ou avisando sobre horários. Ela evitava olhar diretamente os papéis, mas entendia que aquele movimento fazia parte de algo maior. Mesmo sem saber exatamente o que se passava, sentia que aquela fase exigia firmeza e cuidado redobrado. Aos poucos, Augusto começou a enxergar Rosa não apenas como alguém que trabalhava ali,
mas como uma presença que sustentava a casa e, de certa forma, sua própria estabilidade emocional. Ele não dizia isso em palavras. Ainda não conseguia. Mas o olhar já não era o mesmo. Havia ali um reconhecimento silencioso, um início de mudança que se desenhava sem pressa, enquanto a vida seguia, dia após dia, dentro daquela casa que começava a despertar novamente. As semanas avançaram trazendo pequenas alterações que, embora discretas, mudavam profundamente a rotina de Augusto Valença. O silêncio da casa já não parecia tão opressor. Havia sons constantes, o tilintar de xícaras na cozinha, o rádio ligado em volume baixo com músicas antigas, o barulho da água correndo enquanto Rosa cuidava das plantas do jardim. Tudo isso criava uma sensação estranha de vida em um lugar que antes parecia congelado no tempo. Augusto passou a caminhar lentamente pelos corredores todas as manhãs, apoiando-se nos móveis quando necessário. O esforço era visível, e cada passo exigia concentração. Ainda assim, havia uma determinação silenciosa em seus movimentos. Ele sempre acreditara que desistir não era uma opção, mesmo quando o corpo impunha limites. Em alguns dias, precisava interromper a caminhada e se sentar, sentindo o coração acelerar e a respiração falhar. Nessas horas, fechava os olhos e esperava a sensação passar, sem chamar ninguém. Rosa observava de longe, respeitando o espaço dele, mas atenta a qualquer sinal de cansaço maior. Em determinado momento, passou a deixar uma cadeira estrategicamente posicionada perto do corredor principal. Não dizia nada. Apenas deixava ali, como se sempre tivesse feito parte da decoração. Augusto percebeu, mas fingiu não notar. Ainda assim, usava a cadeira quando precisava. Aquela atitude simples começava a derrubar barreiras que ele nem sabia que existiam. As consultas médicas se tornaram mais frequentes. O deslocamento até a clínica exigia planejamento e paciência. O trânsito de São Paulo, o barulho constante e o movimento intenso contrastavam com o isolamento da casa. Augusto sentia-se deslocado no meio de tantas pessoas apressadas. Rosa o acompanhava, carregando documentos e ajudando nos detalhes práticos. Ele mantinha a postura firme, mas internamente se sentia exposto, vulnerável como nunca antes. Entre uma consulta e outra, surgiam lembranças do passado. No carro, enquanto observava a cidade pela janela, Augusto recordava os primeiros anos de trabalho, quando tudo era incerteza e esforço. Lembrava-se das escolhas que o afastaram da família, das viagens intermináveis e dos fins de semana perdidos. Essas memórias vinham acompanhadas de um peso difícil de explicar, como se algo importante tivesse ficado para trás. Em casa, Rosa começava a reorganizar espaços esquecidos. Um antigo quarto de hóspedes foi limpo e ventilado. Caixas guardadas há anos foram abertas, revelando objetos que Augusto não via há décadas. Fotografias antigas, cartas, pequenos troféus de eventos empresariais. Ao encontrar esses itens, ele sentia uma mistura de orgulho e melancolia. Cada objeto contava uma história de conquistas, mas também de ausências. A relação entre eles continuava a se transformar lentamente. Rosa falava um pouco mais sobre sua própria vida, sempre com cuidado, mencionando a família distante, as dificuldades enfrentadas no início em São Paulo e o orgulho de conseguir se manter com o próprio trabalho. Augusto escutava com atenção, algo raro para alguém acostumado a conduzir todas as conversas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava provar nada. O jardim também passava por mudanças. Rosa insistiu em cuidar das plantas, mesmo sem ter a mesma habilidade dos antigos jardineiros. Algumas flores começaram a se recuperar, outras não resistiram. Augusto observava esse processo com interesse crescente. Havia algo simbólico ali, um reflexo claro de sua própria condição. Nem tudo poderia ser recuperado, mas o que ainda estava vivo merecia cuidado. As noites se tornaram momentos de reflexão profunda. Augusto permanecia acordado por horas, ouvindo os sons da casa adormecida. Pensava no futuro, algo que raramente fazia de forma pessoal. Sempre planejara negócios, nunca sentimentos. Agora, começava a questionar o que realmente importava. Sentia medo, algo que jamais admitiria em voz alta. Medo de ser esquecido, medo de não ter feito o suficiente, medo de não ter sido quem deveria. Rosa, por sua vez, mantinha sua rotina. Firme, mesmo diante do cansaço. Havia dias em que chegava em casa exausta, mas voltava no dia seguinte com o mesmo cuidado e atenção. Ela não sabia exatamente o que aquele período significaria,
mas sentia que sua presença ali tinha um propósito maior do que simplesmente trabalhar. A convivência silenciosa, construída dia após dia, começava a criar um laço invisível, sustentado por respeito, paciência e humanidade. O mês avançava com dias mais quentes, e a luz do sol passava a entrar pela sala com mais intensidade no fim da tarde. Augusto Valença percebia essas mudanças com atenção incomum. O calor o deixava mais cansado, exigia pausas frequentes e tornava o simples ato de se levantar um desafio maior do que nos meses anteriores. Ainda assim, havia algo diferente em seu comportamento. Ele já não se revoltava contra as limitações do corpo com a mesma dureza. Passará a aceitar os intervalos, os descansos forçados e até a ajuda silenciosa que surgia ao seu redor. Rosa ajustava a rotina conforme as necessidades dele. Mudava os horários das refeições, deixava janelas abertas por mais tempo e adaptava os ambientes para que ele se sentisse mais confortável. O cuidado não era exagerado, mas constante. Augusto notava cada detalhe, embora raramente comentasse. Em sua mente, começava a surgir uma percepção incômoda. Aquela mulher simples fazia por ele mais do que muitas pessoas que carregavam seu sobrenome. Algumas visitas começaram a acontecer, sempre breves e carregadas de formalidade. Parentes apareciam com sorrisos ensaiados, olhares atentos aos móveis, às obras de arte, aos quadros pendurados nas paredes. As conversas giravam em torno de assuntos genéricos, lembranças vagas e perguntas que pareciam inocentes, mas tinham um peso oculto. Augusto respondia com frases curtas, mantendo a postura firme, mesmo quando o cansaço se tornava evidente. Rosa servia café, permanecia discreta, mas observava tudo com atenção. Após essas visitas, o clima da casa mudava. Augusto ficava mais quieto, passava longos períodos no escritório, folheando documentos antigos e fazendo anotações em um caderno de capa preta que mantinha sempre na gaveta. Não era um hábito novo, mas agora havia mais frequência e mais intensidade. Ele relia contratos, revisava decisões antigas e refletia sobre caminhos que havia escolhido sem hesitação no passado. Em certos dias, pedia que Rosa o acompanhasse até a varanda no fim da tarde. Sentavam-se em cadeiras separadas, observando o movimento discreto da rua. O som distante de crianças brincando, vendedores ambulantes passando e o barulho do trânsito criavam uma atmosfera tipicamente paulistana. Augusto comentava como a cidade havia mudado ao longo dos anos, lembrando de uma época em que tudo parecia mais simples. Rosa ouvia com atenção, às vezes concordando, às vezes apenas sorrindo. O esforço para manter alguma autonomia continuava. Augusto insistia em caminhar sozinho pelo jardim, mesmo quando o corpo reclamava. Em uma dessas tentativas, precisou se apoiar em um banco de madeira por mais tempo do que gostaria. O suor escorria pelo rosto, e a respiração estava irregular. Rosa observava a distância, pronta para ajudar, mas sem invadir. Ele permaneceu ali até se sentir seguro para voltar, carregando consigo uma mistura de frustração e orgulho ferido. À noite, a casa se tornava ainda mais silenciosa. Augusto permanecia acordado, refletindo sobre conversas recentes e atitudes passadas. Lembrava-se de momentos em que escolheu o trabalho em vez da convivência, o sucesso em vez da presença. Essas lembranças não vinham acompanhadas de arrependimento imediato, mas de questionamentos profundos. Pela primeira vez, ele se permitia avaliar o impacto real de suas escolhas. Rosa também enfrentava seus próprios conflitos. A dedicação crescente começava a pesar fisicamente, mas ela se mantinha firme. Em alguns momentos, sentia receio de se envolver demais, de ultrapassar limites invisíveis. Ainda assim, algo a mantinha ali, uma sensação de responsabilidade que ia além do contrato de trabalho. Ela percebia que aquele período exigia mais do que tarefas domésticas. Exigia atenção, paciência e humanidade. A casa, antes marcada pelo luxo frio, começava a adquirir um aspecto mais vivido. Objetos mudavam de lugar. O jardim recuperava parte do verde e o ambiente parecia responder à presença constante de alguém que cuidava de verdade. Augusto observava tudo com um olhar atento, silencioso, como se começasse a compreender que nem tudo que sustenta uma vida pode ser medido ou contabilizado. O tempo seguia avançando de maneira silenciosa, e Augusto Valença já não conseguia distinguir os dias apenas pelo calendário. A rotina da casa passará a ser marcada por sensações, pequenos rituais e mudanças sutis que se acumulavam sem alarde. As manhãs eram mais lentas, os fins de tarde mais longos, e as noites traziam um cansaço diferente, não apenas físico, mas também emocional.
Augusto passou a acordar com o som dos passos de Rosa na cozinha. O barulho suave das panelas, a água fervendo, o cheiro de pão aquecido criavam uma atmosfera que ele não experimentava havia anos. Antes, seus dias começavam em aeroportos, salas de reunião ou quartos de hotel. Agora, começavam ali, naquela casa que, pela primeira vez, parecia realmente habitada. Ele se esforçava para manter a aparência de controle. Vestia-se com cuidado, ajustava o relógio no pulso e insistia em sentar-se à mesa para as refeições, mesmo quando o corpo pedia repouso. Cada uma dessas pequenas decisões tinha um custo. O cansaço se acumulava rapidamente, exigindo longos períodos de descanso depois. Ainda assim, havia uma satisfação silenciosa em não se entregar completamente às limitações. Rosa percebia esse esforço e tentava equilibrar cuidado e respeito. Não insistia além do necessário, mas também não ignorava sinais claros de exaustão. Em alguns dias, sugeria pequenas pausas, oferecendo água ou ajustando a cadeira. Augusto aceitava sem discutir, algo impensável meses antes. Aquela mudança, embora discreta, refletia uma transformação mais profunda. A presença da família continuava irregular. Alguns apareciam repentinamente, trazendo presentes e palavras gentis que soavam ensaiadas. Outros se limitavam a ligações rápidas. Augusto mantinha a postura educada, mas, por dentro, sentia uma distância cada vez maior. As conversas raramente abordavam seus sentimentos ou sua condição real. Giravam em torno de assuntos práticos, compromissos futuros e expectativas não ditas. No escritório, Augusto passava horas analisando documentos antigos. Papéis amarelados, contratos, anotações feitas à mão em épocas diferentes da vida. Em meio a esses registros, encontrava decisões que moldaram seu caminho e afetaram muitas pessoas. Cada folha trazia uma lembrança, um esforço, um sacrifício. Ele começava a enxergar sua trajetória com um olhar mais crítico, menos orgulhoso, mais humano. Rosa, por sua vez, enfrentava dilemas silenciosos. A dedicação constante começava a chamar a atenção de conhecidos e familiares. Alguns questionavam sua permanência naquela casa, outros insinuavam interesses que não existiam. Ela sentia o peso desses julgamentos, mas escolhia ignorá-los. Para ela, cuidar de alguém em um momento delicado era uma questão de caráter, não de vantagem. O jardim mostrava sinais claros de recuperação. Novos brotos surgiam entre as plantas antigas, e o verde começava a dominar novamente o espaço. Augusto observava essas mudanças com interesse crescente. Havia algo reconfortante em ver que, com cuidado e tempo, algumas coisas podiam florescer novamente. Aquela imagem se tornava uma metáfora constante em seus pensamentos. As noites eram momentos de introspecção profunda. Augusto permanecia acordado, revendo mentalmente conversas do passado e escolhas que o afastaram de quem amava. Pela primeira vez, reconhecia que o sucesso que tanto valorizara não preenchia todos os vazios. Sentia uma mistura de orgulho e arrependimento, emoções que nunca soubera lidar muito bem. Rosa encerrava seus dias com o mesmo cuidado com que os começava. Antes de ir embora, conferia portas, ajustava luzes e deixava tudo preparado para o dia seguinte. Ao despedir-se, percebia no olhar de Augusto algo diferente, uma gratidão contida, ainda não expressa em palavras. Aquela convivência silenciosa continuava a fortalecer um vínculo construído na simplicidade, na constância e na presença verdadeira. O passar dos meses tornava cada detalhe mais significativo dentro da casa de Augusto Valença. Pequenas mudanças ganhavam um peso inesperado, como a forma como ele escolhia a roupa pela manhã ou o tempo que passava observando o jardim antes de iniciar qualquer atividade. A vida, antes marcada por decisões rápidas e objetivos claros, agora seguia um ritmo mais lento, exigindo atenção a cada movimento. Augusto começara a aceitar com menos resistência as orientações médicas. Não porque tivesse perdido o senso de controle, mas porque começava a entender que cuidar de si também era uma forma de responsabilidade. Ainda assim, cada ajuste na rotina trazia um desconforto interno. Ele odiava a sensação de depender de horários, de limites impostos por algo que não podia negociar. O esforço para manter a autonomia exigia sacrifícios diários, principalmente o orgulho. Rosa acompanhava esse processo com sensibilidade. Ajustava a casa para facilitar os deslocamentos, mantinha tudo organizado e permanecia atenta aos sinais de cansaço. Em alguns dias, o corpo dela também reclamava.
As noites mal dormidas e a carga emocional acumulada começavam a pesar, mas ela seguia firme. Para Rosa, aquele cuidado ia além do trabalho. Tornará-se um compromisso pessoal, algo que ela assumirá com seriedade. As visitas tornaram-se mais frequentes, mas não mais próximas. Parentes surgiam com discursos gentis, trazendo notícias distantes e perguntas indiretas. Augusto respondia com calma, mas por dentro sentia um incômodo crescente. Havia uma sensação clara de que sua presença era tolerada, não desejada. Após essas visitas, ele se recolhia ao escritório, onde passava longos períodos em silêncio, revisando documentos e fazendo anotações no caderno que já se tornará um companheiro constante. Nesse espaço, cercado por estantes cheias de livros e pastas, Augusto refletia sobre decisões que tomara sem questionar. Lembrava-se de funcionários antigos, de oportunidades negadas, de promessas feitas e esquecidas. Não se tratava de arrependimento imediato, mas de uma revisão honesta da própria trajetória. Pela primeira vez, ele se permitia enxergar além dos resultados financeiros. Rosa percebia essas mudanças no comportamento dele. Havia dias em que Augusto parecia mais aberto, comentava notícias do jornal ou fazia observações sobre o passado com um tom mais reflexivo. Em outros, permanecia distante, imerso em pensamentos. Ela respeitava esses momentos, oferecendo presença sem exigir respostas. Aquela postura silenciosa criava um espaço seguro, algo raro na vida dele. A casa refletia essa transformação interna. O ambiente estava mais organizado, mais vivo. O jardim florescia novamente, e os espaços antes esquecidos voltavam a ser usados. Augusto passava mais tempo fora do quarto, sentando-se na sala ou na varanda, observando o movimento da rua. O contato com o mundo, mesmo que limitado, começava a lhe trazer uma sensação de pertencimento. Havia também momentos de fragilidade que ele não conseguia esconder. Em algumas tardes, o cansaço vinha de forma intensa, obrigando-o a interromper atividades simples. Nessas horas, o silêncio pesava mais. Rosa permanecia por perto, oferecendo água, ajustando a cadeira, garantindo que ele estivesse confortável. Não havia palavras excessivas, apenas gestos que falavam por si. Rosa, por sua vez, enfrentava conflitos internos. A dedicação constante gerava comentários externos, dúvidas e pressões. Ainda assim, ela mantinha sua postura. Sabia que aquela fase exigia firmeza e clareza de valores. Para ela, cuidar era uma escolha diária, feita mesmo quando ninguém observava. A convivência entre eles tornava-se cada vez mais marcada por respeito e compreensão mútua. Augusto começava a enxergar Rosa não apenas como alguém que cumpria uma função, mas como uma presença essencial naquele momento da vida. Ele ainda não expressava isso em palavras, mas os gestos começavam a revelar uma mudança profunda, construída aos poucos, em meio a silêncios, esforços e pequenas vitórias conquistadas com custo real. O avanço do tempo trouxe consigo um clima mais seco, e o calor típico da cidade tornava as tardes longas e pesadas. Augusto Valença sentia os efeitos dessas mudanças no próprio corpo. O cansaço aparecia mais rápido, e as pausas tornavam-se inevitáveis. Ainda assim, havia algo diferente em sua postura. Ele já não encarava essas limitações como um inimigo a ser vencido, mas como parte de um processo que exigia atenção e adaptação. As manhãs continuavam começando cedo. Augusto mantinha o hábito de acordar antes do sol aparecer por completo, mesmo quando a noite havia sido difícil. Sentava-se à beira da cama, respirava com calma e organizava mentalmente o dia. Rosa já estava na cozinha, preparando o café com o cuidado de sempre. O aroma se espalhava pela casa, trazendo uma sensação de rotina estável, algo que ele nunca valorizara antes. O contato entre eles tornará-se mais frequente e natural. Conversas simples surgiam durante as refeições, comentários sobre o clima, notícias da televisão ou lembranças do passado. Augusto falava um pouco mais sobre sua juventude, sobre o início da carreira e as dificuldades que enfrentou para chegar onde chegou. Não havia orgulho exagerado em suas palavras, apenas relatos de alguém que começava a revisitar a própria história com outro olhar. Rosa escutava atentamente, às vezes compartilhando pequenas experiências pessoais. Falava da vida no interior, das mudanças ao chegar em São Paulo e do esforço para se manter firme longe da família. Essas conversas criavam um. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim.
Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Vínculo silencioso, sustentado por experiências diferentes, mas sentimentos semelhantes. Ambos conheciam o peso da solidão, ainda que em contextos distintos. As visitas da família continuavam acontecendo, mas agora traziam um desconforto mais evidente. Havia uma tensão no ar, perceptível nos olhares e nos gestos contidos. Augusto mantinha a cordialidade, mas sentia que algo não estava alinhado. As conversas raramente eram profundas. Rosa observava de longe, percebendo o impacto emocional que essas presenças causavam, mesmo quando nada era dito explicitamente. Após essas visitas, Augusto passava mais tempo no escritório. O caderno de capa preta permanecia aberto sobre a mesa, preenchido com anotações feitas em momentos diferentes. Ele escrevia com calma, revisando ideias, refletindo sobre valores e decisões. Em alguns momentos, parava, fechava os olhos e respirava fundo, como se buscasse clareza para algo que ainda não estava totalmente definido. O jardim seguia em transformação. As plantas cuidadas por Rosa começavam a ganhar forma, e o espaço tornava-se mais agradável. Augusto gostava de sentar-se ali no fim da tarde, observando as sombras se alongarem e o céu mudar de cor. Aquele momento de quietude trazia uma paz inesperada, uma sensação de equilíbrio que ele não sentia havia muitos anos. Havia dias mais difíceis, em que o corpo não respondia como esperado. Nessas ocasiões, Augusto se mostrava mais introspectivo, menos disposto a conversar. Rosa respeitava esses momentos, mantendo-se por perto sem pressionar. A presença silenciosa continuava sendo uma forma de apoio, mesmo quando palavras não eram suficientes. Rosa também enfrentava desafios pessoais. A dedicação constante exigia energia e equilíbrio emocional. Em alguns momentos, sentia o peso da responsabilidade, mas não recuava. Sabia que aquela fase era importante, tanto para ele quanto para ela. Havia ali um aprendizado mútuo, uma troca que não dependia de contratos ou recompensas imediatas. A convivência diária consolidava uma conexão construída com paciência e respeito. Augusto começava a reconhecer, ainda que internamente, o valor daquela presença constante. Não era apenas cuidado físico, mas algo mais profundo, uma companhia verdadeira em um momento de fragilidade. Essa percepção, embora ainda silenciosa, começava a moldar novas atitudes e a redefinir prioridades dentro daquela casa que, aos poucos, se tornava um espaço de reconstrução emocional. Os dias passaram a se confundir, mas Augusto Valença percebia que algo dentro dele já não era o mesmo. Havia uma clareza silenciosa em seus pensamentos, como se as peças de uma vida inteira começassem a se reorganizar. Ele já não se apressava em ocupar cada minuto com tarefas ou distrações. Agora, permitia-se ficar parado, observando, refletindo, sentindo o tempo passar sem culpa. A casa acompanhava essa transformação. O escritório, antes usado apenas para negócios e decisões estratégicas, tornará-se um espaço de memória e reflexão. Augusto mantinha algumas gavetas abertas, deixando à vista documentos antigos, fotografias e papéis que nunca haviam sido revisitados com tanta atenção. Em certos momentos, passava os dedos pelas bordas das fotos, reconhecendo rostos e lembrando histórias que havia enterrado sob anos de trabalho. Rosa notava o cuidado dele com esses detalhes. Em silêncio, mantinha o ambiente organizado, respeitando aquele processo interno. Evitava mover qualquer objeto do escritório sem autorização. Entendia que cada papel ali tinha um significado que ia além do material. Essa sensibilidade fazia com que Augusto confiasse ainda mais nela, mesmo sem verbalizar isso. As conversas entre os dois tornaram-se mais profundas, ainda que simples. Augusto passou a fazer perguntas sobre a vida de Rosa, sobre seus sonhos, seus medos e as dificuldades que enfrentará ao longo dos anos. Ela respondia com honestidade, sem exageros, falando sobre a luta diária, a saudade da família distante e o orgulho de nunca ter desistido. Essas trocas criavam um vínculo forte, construído na escuta e no respeito mútuo. As visitas da família continuavam irregulares. Algumas pessoas demonstravam impaciência, outras tentavam disfarçar interesses com gestos de gentileza. Augusto observava tudo com um olhar mais atento, menos ingênuo. Já não se deixava envolver por palavras bonitas ou promessas vazias. Cada gesto era analisado, cada atitude registrada em sua memória. Em meio a esse cenário, Augusto começou a organizar sua rotina de forma mais consciente. Estabeleceu horários fixos para descanso,
leitura e pequenas caminhadas pelo jardim. Cada atividade exigia esforço, e nem sempre o corpo respondia como ele gostaria. Ainda assim, havia uma satisfação discreta em cumprir esses compromissos consigo mesmo. Cada pequena conquista vinha acompanhada de cansaço, mas também de uma sensação de dignidade preservada. Rosa acompanhava tudo de perto, ajustando a casa para facilitar esses momentos. Deixava cadeiras estratégicas no jardim, mantinha a água sempre à mão e observava sinais de fadiga. Mesmo quando estava exausta, mantinha a postura firme. Sabia que aquele cuidado exigia constância, não apenas boa vontade. As noites traziam reflexões mais intensas. Augusto permanecia acordado, olhando para o teto, ouvindo os sons distantes da cidade. Pensava nas escolhas que fizera, nas pessoas que se afastaram e nas que permaneceram. Pela primeira vez, compreendia que presença não se compra, se constrói. Essa percepção trazia uma mistura de serenidade e inquietação. O jardim tornará-se um refúgio. O verde mais vivo, o perfume das plantas e o canto ocasional de pássaros criavam um ambiente acolhedor. Augusto sentia-se mais conectado àquele espaço, como se cada planta representasse um esforço contínuo para manter algo vivo. Essa imagem se repetia em sua mente, reforçando a ideia de que cuidar exige tempo e dedicação. Rosa, por sua vez, também passava por mudanças internas. A convivência diária a fazia refletir sobre seus próprios limites e valores. Sentia-se cansada, mas também fortalecida. Havia um senso de propósito em sua dedicação, algo que ia além do trabalho. Mesmo sem saber exatamente o que o futuro reservava, mantinha-se firme, guiada pela convicção de que estava fazendo o que era certo. A casa, antes marcada pela frieza e pela distância, agora respirava uma atmosfera diferente. Cada cômodo carregava sinais de vida, de cuidado e de transformação. Augusto percebia isso com clareza. Sem alarde, sem anúncios, algo essencial estava sendo construído ali, dia após dia, na simplicidade dos gestos e na constância da presença. A mudança de estação trouxe um ar mais fresco às manhãs, e Augusto Valença passou a sentir esse contraste logo ao abrir as janelas do quarto. O vento leve percorria os corredores da casa, movimentando as cortinas e trazendo consigo um cheiro de terra molhada vindo do jardim. Havia algo reconfortante naquele clima, como se o ambiente refletisse o estado interno que ele vinha construindo. Aos poucos, Augusto mantinha uma disciplina silenciosa. Anotava horários, organizava compromissos simples e separava momentos específicos para leitura e descanso. Não era uma tentativa de retomar o controle absoluto de antes, mas uma forma de respeitar os próprios limites sem abrir mão da dignidade. Cada atividade exigia esforço real, e ele sentia o peso disso no corpo ao final do dia. Ainda assim, persistia. Para ele, aquele esforço representava mais do que rotina. Representava escolha. Rosa acompanhava tudo com atenção constante. Ajustava pequenos detalhes da casa, deixava caminhos livres, organizava os espaços de forma prática. A convivência diária havia criado uma sintonia quase automática. Muitas vezes, ela percebia o cansaço de Augusto antes mesmo que ele demonstrasse. Nesses momentos, diminuía o ritmo da casa, baixava o volume da televisão e mantinha o ambiente mais tranquilo. As conversas entre eles tornaram-se mais francas. Augusto falava sobre valores, sobre o que considerava justo e sobre decisões que, no passado, pareciam óbvias demais para serem questionadas. Rosa ouvia com respeito, oferecendo opiniões simples, baseadas em experiências de vida marcadas por esforço e honestidade. Essas trocas traziam a Augusto uma perspectiva diferente, menos rígida, mais humana. No escritório, o caderno de capa preta estava cada vez mais preenchido. As anotações já não se limitavam a números ou observações práticas. Havia reflexões, lembretes e decisões que demonstravam uma revisão profunda de prioridades. Augusto passava longos períodos ali, relendo o que havia escrito, ajustando ideias e organizando pensamentos. Era um processo lento, exigente, que o deixava exausto ao final, mas também estranhamente em paz. As visitas da família continuavam a acontecer, agora com uma frequência irregular e um clima difícil de definir. Havia cordialidade, mas também impaciência. Augusto mantinha a postura firme, observando mais do que falando. Cada encontro reforçava sua percepção sobre quem realmente estava presente por escolha e quem aparecia apenas por conveniência. Essas constatações não vinham acompanhadas de raiva, mas de uma clareza serena. O jardim tornará-se um dos espaços preferidos de Augusto.
Ele sentava-se ali sempre que podia, observando o crescimento das plantas e o trabalho cuidadoso de Rosa. Algumas flores não resistiram, outras floresceram com força inesperada. Essa dinâmica chamava sua atenção. Nem tudo respondia ao cuidado da mesma forma, e aceitar isso fazia parte do processo. Rosa também enfrentava momentos de cansaço emocional. A responsabilidade constante exigia equilíbrio, e havia dias em que sentia o peso da dedicação. Ainda assim, mantinha-se firme. Para ela, aquela convivência representava aprendizado e crescimento. Sentia que estava participando de algo maior, mesmo sem compreender completamente o alcance disso. As noites de Augusto tornaram-se mais tranquilas. Ainda havia pensamentos insistentes, mas já não vinham acompanhados de ansiedade. Ele começava a aceitar o passado como parte de quem se tornou, sem a necessidade de justificá-lo o tempo todo. Essa aceitação trazia uma sensação nova, quase leve, que ele não experimentava havia décadas. A casa refletia esse equilíbrio crescente. Os espaços estavam mais vivos, mais organizados, menos silenciosos de forma opressiva. Havia sons, movimentos e uma rotina que fazia sentido. Augusto percebia isso com clareza. Sem discursos grandiosos ou gestos exagerados, ele sentia que estava construindo algo sólido, baseado em presença, esforço e escolhas conscientes, enquanto a vida seguia, firme, dentro daqueles muros que já não pareciam tão frios quanto antes. A manhã nasceu clara, com um céu aberto que deixava a casa de Augusto Valença banhada por uma luz suave. O jardim estava visivelmente mais vivo do que em qualquer outro momento daquele ano. As plantas recuperadas por Rosa exibiam folhas firmes, algumas flores novas surgiam entre as antigas, e o ar carregava um perfume leve de terra e verde. Augusto observava tudo da varanda, sentado com postura serena, respirando com calma. Havia cansaço em seu corpo, mas também havia paz. Ao longo dos meses, ele aprenderá a respeitar seus limites sem se anular. Cada esforço, cada adaptação, cada renúncia ao orgulho excessivo o havia conduzido a um lugar diferente dentro de si. Não era mais o homem que acreditava que dinheiro resolvia tudo. Continuava sendo um milionário, mas agora compreendia o verdadeiro peso das presenças constantes e das ausências convenientes. Rosa organizava a casa com a mesma atenção de sempre. Seus gestos eram seguros, quase intuitivos. Ela não precisava mais observar cada detalhe com ansiedade. Conhecia a rotina, os horários, os silêncios e até os pensamentos de Augusto, mesmo quando ele não os colocava em palavras. A convivência havia criado um vínculo profundo, construído na repetição dos dias, no cuidado silencioso e na confiança mútua. Ao longo daquela semana, pessoas da família voltaram a aparecer com mais frequência. O clima era diferente. Havia expectativa nos olhares, curiosidade contida e conversas cheias de formalidade. Augusto recebia a todos com educação, mas mantinha a postura tranquila. Não havia tensão em seu semblante. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, e essa certeza lhe dava uma segurança que não sentia havia muito tempo. No escritório, os documentos estavam organizados de forma meticulosa. Nada fora feito às pressas. Cada decisão havia sido amadurecida ao longo de meses de reflexão, esforço e observação. Tudo ali refletia não apenas patrimônio, mas valores. Augusto fechou algumas pastas, ajeitou o caderno de capa preta na gaveta e permaneceu alguns minutos em silêncio, como se revisasse mentalmente toda a trajetória que o levará até ali. Rosa entrou no escritório apenas para avisar que o almoço estava pronto. Augusto levantou-se com calma, apoiando-se levemente na mesa. O movimento exigiu esforço, mas ele não demonstrou incômodo. Caminhou até a sala de jantar, sentando-se à mesa posta com simplicidade e cuidado. Aquela cena, tão comum para muitos, representava para ele uma conquista diária. Durante a refeição, o silêncio não era desconfortável. Pelo contrário, havia ali uma compreensão silenciosa, uma gratidão que não precisava ser verbalizada. Augusto observou Rosa por alguns segundos, percebendo a firmeza, a dignidade e a constância que ela demonstrara durante todo aquele período. Pela primeira vez, permitiu-se sorrir de forma genuína. As decisões que ele havia tomado começaram a se refletir nos dias seguintes. Reações surgiram, algumas de surpresa, outras de incredulidade. Comentários circularam, expectativas foram quebradas, e muitos perceberam que haviam subestimado a lucidez e a sensibilidade de Augusto. O impacto não veio de exageros, mas da justiça silenciosa que ele escolheu aplicar.
Rosa sentiu as mudanças de forma direta. Não apenas na estabilidade conquistada, mas no reconhecimento claro de sua importância. Não era caridade, nem impulso emocional. Era consequência. Augusto fizera questão de deixar claro, em vida, o valor de quem esteve presente quando nada mais parecia importar. Isso trouxe a ela segurança, dignidade e a possibilidade de sonhar além da sobrevivência diária. O jardim continuava florescendo, a casa mantinha um clima vivo, e Augusto seguia firme dentro de suas possibilidades. Ele sabia que o futuro ainda exigiria cuidados, mas já não sentia medo. Havia construído algo verdadeiro, algo que dinheiro algum poderia comprar sozinho. Ao final daquele ciclo, Augusto percebeu que não havia sido esquecido. Pelo contrário, tinha sido visto de forma mais humana do que jamais fora. E, cercado por respeito, gratidão e escolhas justas, encontrou um tipo de felicidade silenciosa, profunda e duradoura, nascida não da fortuna, mas do cuidado verdadeiro que finalmente aprenderá a valorizar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve tarde nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.